A bondade de Davi, um tipo da graça de Deus, né? A bênção de Deus. Aí no texto de 2 Samuel, capítulo 9, na Bíblia, Bíblia Sagrada. Se você não está com a sua por perto, olha aí no site da rádio mesmo. Está aí para você, se você quiser nos acompanhar. 2 Samuel, capítulo 9, e os versículos do 1 ao 13. Amém, amados? A palavra de Deus, ela nos diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Zibá, e o chamaram à presença de Deus. Disse-lhe o rei: És tu, Zibá? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Zibá ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Zibá ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel e Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel e de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e disse, prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha casa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Zibá, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Zibá 15 filhos e 20 servos. E disse Zibá ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Zibá eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Palavra maravilhosa esta, amados, para meditarmos nessa manhã. O rei Saul deu a Davi um momento difícil durante o seu reinado. Em sua inveja e insegurança, ele tornou a vida de Davi muito difícil. O rei Saul procurou a vida de Davi, que infelizmente se tornou um fugitivo depois de ser ungido seu sucessor. A hora finalmente chegou para Davi reinar como rei. Apesar de ser, amados, o costume de cada novo rei destruir qualquer um que poderia mais tarde desafiar o seu trono, Davi não busca vingança com a casa de Saul. Em vez disso, amados, ele mostrou-lhes bondade. Davi era um homem segundo o coração de Deus, como nos diz em Atos 13:22. Este incidente, amados, tem uma impressionante semelhança com a graça e a misericórdia de Deus em nossa salvação.
Vamos observar, amados, nesta mensagem e aprender o que esta mensagem quer nos dizer. Nos versículos 1 e 3, o iniciador da busca, depois que Davi subjugou todos os seus inimigos, ele pensou na família de seu amigo Jonatas. Observe, amados, como Davi é um retrato do Senhor. Como o Senhor, ele tomou a iniciativa e se reconciliou com seus inimigos. Como o Senhor, Davi mostrou graça e misericórdia aos seus inimigos miseráveis e condenados. Ele gentilmente procurou, perdoou e até mesmo os abençoou. A verdadeira grandeza de um homem não é vista pela maneira como trata os seus melhores amigos, mas pela maneira, amados, que ele trata os seus piores inimigos. Jesus Cristo e seus apóstolos ensinaram-nos esta grande virtude. Bem-aventurado o homem que destrói seus inimigos, transformando-os em seus amigos. Ainda nos versículos 1 ao 7, o mediador da busca. A busca de membros sobreviventes da casa de Saul não foi feita em nome de Saul, mas de Jonatas, que tinha um vínculo entre ele e Davi. Jonatas, tendo obtido um pacto com Davi, é um tipo ou uma imagem de Cristo. Fora da pessoa de Cristo e a obra consumada, Deus não pode amar o pecador. Deus está irado todos os dias com os ímpios, como nos diz em Salmo 7:11, mas ele pode amar e perdoar-lhes em nome de Cristo. Ainda nos versículos 4 ao 8 ali, o alvo da busca. A Mefibosete, significado vergonhoso, era um filho sobrevivente de Jonatas e era neto de Saul. Mas com medo do rei Davi, Mefibosete não tem dúvida de se esconder como um fugitivo. Ele é como o pecador que se envergonha e tem medo de Deus. O pecador culpado, ele corre e se esconde de Deus e não quer nada com Deus. Mas Mefibosete ficou aleijado de ambas as pernas, através de uma queda quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Como ele, o pecador não está mais no estado em que ele foi originalmente criado. Mas todos os pecadores são impotentes, aleijados espiritualmente, que são incapazes de salvar-se da condenação de Deus. Mefibosete, realmente ele se humilhou diante do rei Davi, e ele obteve sua bondade maravilhosa. Da mesma forma, amados, que somente quando o pecador se humilha e se joga à mercê diante de Deus, é que ele pode obter o perdão dos seus pecados e obter a salvação. Ainda nos versículos 9 ao 13, as bênçãos da busca. Amados, apesar de ser um príncipe, Mefibosete foi ao rei Davi como um homem pobre e humilde. Ele havia perdido toda a sua herança. Ele não fez exigências nem qualquer reclamação, nem colocou qualquer coisa como um príncipe na casa de Saul. Deus não deseja aqueles que estão cheios de vaidade e orgulho. Ele busca abençoar aqueles que são pobres neste mundo, mas ricos na fé. Mas antes de Mefibosete conhecer o rei, ele era apenas um pobre, inimigo, miserável, sem esperança e condenado. Depois que ele foi resgatado e salvo pelo rei, Mefibosete se tornou um rico, escolhido, privilegiado,
e altamente favorecido pelo filho real. Ah, que dia de regozijo foi para Mefibosete. Mefibosete pronunciava o pecador que se humilha perante a poderosa mão de Deus. Ele é um excelente ilustrador de um pecador perdido que é salvo pela misericórdia de Deus e é enriquecido por sua bondade, sua misericórdia. Mas amigos, irmãos, irmãs, meus amados, você pode desfrutar dos privilégios de ter seus pecados perdoados, tendo a garantia de vida eterna e o recebimento da herança celestial se você vir a Jesus pela fé. Se você se humilhar diante de Deus, se você se colocar diante da presença de Deus, mas que nesta manhã você possa pedir perdão a Deus por todos os seus pecados. Que nesta manhã você possa dizer: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, me perdoa, Pai, porque eu tenho sido falha, eu tenho sido pecador. Deixe o Senhor Jesus trabalhar na sua vida. Deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida. Seja pobre neste mundo, mas seja rico na fé. O Senhor, ele está pronto para te abençoar. O Senhor, ele está pronto para te perdoar. O Senhor, ele está pronto, está de braços abertos para te abraçar. Amém, amados?